Ora, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Fundação Cidade de Lisboa para mais uma conferência dentro deste último ciclo de conferências que foram designadas por poetas ou lisiponentes. Hoje temos o grato prazer de ter connosco o professor arquiteto Hélder Carita, quem cumprimento e agradeço a sua disponibilidade e nos enche de satisfação vir a esta casa partilhar connosco um fim de tarde, seguramente que vai encantar todos os presentes com aquilo que nos vai falar. É sobre o tema adufas e janelas de carepas de Lisboa a Goa e a Macau. Portanto, eu suponho que neste tema só há uma pessoa que pode falar disto, a professora Hélder Carita, e, portanto, é também um tema que cruza vários assuntos de cultura, de arquitetura, de história, de geografia, de tanta coisa que suscita, de facto, interesse muito particular. Para além disso, o Sr. Professor Hélder Carita tem um currículo que só se pode fazer de duas maneiras, ou com 100 páginas ou com meia página. Eu, para poupar os presentes, fui para a meia página, mas com algum receio de pecar muito por defeito. Hélder Carita é arquiteto e investigador integrado no Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde desenvolve uma investigação sobre a Casa Senhorial em Portugal, no Brasil e em Goa. Realizou um pós-doutoramento na Universidade Nova de Lisboa com um projeto sobre a arquitetura regimentada e os processos de regulamentação desenvolvidos pela Provedoria de Obras Reais. Doutor em História da Arte Moderna, variante Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade do Algarve, com uma tese sobre a arquitetura religiosa indo-portuguesa no Kerala e mestre em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa, com uma dissertação sobre a Lisboa manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época moderna. Foi docente na Escola Superior de Artes Decorativas em Lisboa. Foi coordenador do projeto de investigação A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro, séculos XVII, XVIII e XIX, Anatomia dos Interiores, e investigador dos projetos Alberti Digital, Tradição e Inovação na Teoria e Prática da Arquitetura em Portugal, e também Lógicas Coloniais, Espaço e Sociedade em Goa. Publicou, entre outros, os livros A Casa Senhorial em Portugal, Arquitetura Indo-Portuguesa na região de Cochin e Kerala, Os Palácios de Goa, Modelos e Tipologias de Arquitetura Civil Indo-Portuguesa, Tratado da Grandeza dos Jardins em Portugal, Oriente e Ocidente dos Interiores em Portugal e Lisboa manuelina, e ainda a formação de modelos urbanísticos da época moderna. Recebeu em 1990 o prémio de Olicipografia Júlio Castilho pela Câmara Municipal de Lisboa. Divide os seus domínios de investigação entre História da Arquitetura e do Urbanismo, sendo uma das suas áreas privilegiadas a arquitetura civil. Neste âmbito, orientou dissertações de mestrado, organizou diversos eventos científicos, participou em inúmeras conferências e publicou vários textos. Foi o mais sintético que eu consegui. Sem uma palavra de vida muito particular ao Dr. António Tavares, aqui presente connosco, e ele se deve a inspiração deste ciclo de conferências dos poetas lisiponenses, e temos, enquanto fundação, de dar agradecimento pela sua ajuda, pelo seu empenho, pela sua energia que nos tem ajudado a organizar estas conferências. Para não ficar em nota de pé de página, digo já que teremos, ainda dentro deste ciclo de conferências dos poetas lisiponenses, uma próxima conferência no dia 20 de março, com o escritor Richard Zenit, que tem dupla nacionalidade americana e portuguesa, e reside cá,
portanto, muitos o conhecerão, e seguramente também é um motivo que justifica, digamos, uma grande curiosidade para o escutar no dia 20 de março. É possível que, em princípio, quase confirmado, no dia 15 de fevereiro, teremos outra conferência fora deste ciclo, temas mais mundanos, porventura, que é sobre a habitação, um problema candente e atual, infelizmente, que vai durar, se calhar, muito tempo ainda cá em Portugal, e teremos o engenheiro Fernando Santos, que é curador, aliás, desta casa também, e que foi bastonário da Ordem dos Engenheiros, e que, enfim, se tem indicado mais ao assunto da habitação. Portanto, em princípio, 15 de fevereiro, teremos também uma conferência sobre a habitação. Dito isto, não sei se para agora não, no final, teremos, portanto, tentando não ser omisso e suficientemente breve, Sr. Professor, havia a palavra e agradecer a sua disponibilidade. Finalmente, ter de falar em P, que é mais, relativamente mais simpático e mais aberto em termos dos temas. E, como vê aqui, venho apresentar um tema que são as chamadas adufas ou janelas de carepas de Goa. Interessou-me, naturalmente, como foi dito aqui, eu tenho um projeto já há alguns anos de investigação sobre a Casa Senhorial, a arquitetura civil, e, enfim, já há algumas décadas comecei também a fazer estudos em Goa, publiquei um livro e um levantamento, aliás, a Fundação muito simpaticamente financiou-me um projeto com um conjunto de alunos que fizeram um conjunto de levantamentos, e logo nessa altura, uma das situações que me pareceram mais intrigantes, mais misteriosas, eram estas janelas caretas. São umas janelas que, não sei se aqui, elas são feitas com placas de ostra translúcida, com o que gera uma espécie de arquitetura muito particular, isto é, com um implemento muito grande da parte de carpintaria. Aqui já fazemos uma apresentação, uma das coisas mais interessantes é uma certa diversidade morfológica que nós encontramos aqui, digamos, neste tipo há uma riqueza enorme de soluções dentro destas tipologias e que me intrigou sempre muito. Eu aqui já tenho mesmo uma referência de um escritor que está aqui presente, também arquiteto, que escreveu sobre a Casa de Pátio em Goa, e que retirei uma citação dele, que ele dizia que era uma das mais misteriosas, já não lembro bem o termo, casos de arquitetura, digamos, que seriam as carepas, como aceitando, digamos, o mistério da sua origem. E foi dentro desta problemática que eu tentei iniciar e fui iniciando estudos sobre o assunto, tentando perceber um pouco o que é que seriam as origens, a cronologia, de onde é que vinha, porque eram subsituações. Uma das coisas importantes que depois havemos de falar é que não existe noutras zonas da Índia, nem da Índia do Sul, nem da Índia, digamos, islâmica, com grandes expressões de arquitetura, ela não existe, não há expressão deste fenómeno, onde é uma coisa muito misteriosa, é muito misteriosa. Digamos, no avanço em termos de estudos, uma das coisas que encontrei foi que, embora a referência normal a este tipo de janelas eram janelas de carepa, vem mesmo, é um termo carapo, que é de ostra, vem digamos, do Concani, mas na documentação, pouco e pouco, fui percebendo que havia uma referência a adufas, ao termo de adufas, que isso permitiu isto na articulação, que é uma articulação sempre muito complicada, que é a terminologia, e quando nós começamos a estudar, e não sabemos muito bem a que é que se refere as situações, isto é, num documento que diga adufas, o que é que realmente está, o que é que está lá,
O que é que eles querem dizer com adufa? Aliás, nem só isso. O que é uma janela? Digamos, por exemplo, uma janela do século XVI não tem nada a ver com o que nós pensamos ser uma janela. Quer dizer, o que nós normalmente, isto é uma introdução, já que estamos a falar de janelas, mas a generalidade eram frestas. A janela, quando nós utilizamos a palavra janela, é a janela de peito e é a janela de, digamos, é a janela de fachada. E, normalmente, a designação é a fresta iluminária, também há na Idade Média os anos, e onde estas situações são um pouco complicadas. E foi nesta ordem que eu comecei um pouco também a tentar estudar. O que é que seriam as adufas e o que é que seria, digamos, e a origem, uma espécie de origem. É interessante que em Goa, na documentação referente às ditas carepas ou janelas de ostra, porque muitas vezes os estrangeiros não dizem Oyster's Windows, simplesmente são, mas nós vemos referências a este tipo, vamos recuando e recuando a uma época antiquíssima, antiquíssima em termos de Goa e do Império, do Estado da Índia, digamos, logo aos finais do século XVI, finais, aqui é uma referência de século XVII, que é mais completa, tem, digamos, uma descrição, há muitas vezes há referências, mas não é claro o que é que eles estão-se a referir. Neste caso aqui, é claro, com a descrição deste tipo de janelas com placas, utilizando placas de hoje, logo nos inícios do século XVII. Que é importantíssimo que aí começámos a poder estabelecer uma espécie de cronologia. Cronologia porque nós, por outro lado, eu aqui não se encontra registros anteriores, digamos, da primeira metade do século XVI, que é uma época também de instalação, coincide estas janelas de carepas, ela coincide um bocadinho com uma espécie do começo de hegemonia, digamos que é a segunda metade do século XVI na Índia, que é realmente verdadeiramente uma hegemonia económica, cultural, com todas essas, e que depois nós vamos ter, logo no século XVII, um começo, um início um bocadinho de uma espécie, pelo menos um declínio, um ligeiro declínio, até depois progressivamente maior. Mas quer dizer, o que vemos é que podemos comprovar, é que estas tipologias é uma solução que nós encontramos logo em Goa. A documentação era muito claro na própria, por exemplo, há um conjunto. Goa tem uma situação, tem um fotógrafo no final do século II, aliás, Paulo e Sousa e Paulo são duas pessoas distintas, que são um conjunto, então dois fotógrafos que fazem, digamos, um levantamento significativo de aspectos, digamos, do património, e aqui temos aqui um registro muito interessante, porque depois vamos ter também as problemáticas da origem das tipologias, do desenvolvimento, que há várias tipologias, há, digamos, a janela, não sei se aqui ainda não se vê bem, mas na próxima talvez se veja melhor, que é um caso que é muito engraçado. Estas janelas, se virem, são janelas de guilhotina. E estas guilhotinas, o que vai nos aparecer é que tudo indica, e ao princípio não era claro, que elas seriam mesmo já do século XVII. Isto é muito anterior à janela de guilhotina europeia, desenvolvida a partir, digamos, de Inglaterra, sobretudo, e um bocadinho da Holanda, onde elas são autónomas e, eventualmente, um pouco anteriores. Embora também se levante já a hipótese de haja janelas de guilhotinas holandesas que possam chegar ao 17. Normalmente é considerado 18, mas elas também são de 17. Aqui, claramente, nós temos referenciada, e também com uma coisa muito interessante,
que é, se virem estas janelas, são um bocado diferentes das portuguesas normais, que não são de sacada, são janelas de peito, mas umas janelas de peito muito altas. Se virem aqui, esta janela de guilhotina tem 3 andares, onde são muito altas. Normalmente o que acontecia, depois vamos ver, depois que digamos, o último andar era fixo e as 2 de baixo iam subindo sobre essa. Também temos alguma iconografia que nos foi ajudando no século XIX, mas mais como é relativamente esta iconografia, é um goês muito interessante. É um pintor também que me interessou muito, porque ele acompanha a primeira goês, que é uma outra situação complicada, que é os nomes. Ele chama-se João Maria Gonçalves. Saber se é goês, não é goês, também podia ser português, mas é uma situação. Mas realmente, se depois estudarmos, ele tem um irmão que é exatamente médico cirurgião, e ele vai para pôr. É também uma coisa assim, ele já vai para Bombaim e, extraordinariamente, acompanha a primeira missão ao Afeganistão. Não estou a lembrar do nome da primeira, que é um inglês, são a primeira expedição. Nessa altura eles ainda não são assassinados, e são assassinados numa segunda zona. Ele consegue voltar ainda a Bombaim, depois fazem uma segunda. É nessa segunda que há uma espécie de assassinato que era um lorde, que eu agora não me lembro do nome, que é conhecidíssimo, que tem estudos, publicam depois os estudos que eles fazem, os primeiros estudo e levantamento, digamos, antropológico e social do Afeganistão, mas ele muito interessante nestas situações, que é na descrição sobre ele, que aparece nas memórias do dito inglês. Ele faz, o dito inglês tem umas memórias e faz uma descrição do dito Gonçalves, José Maria Gonçalves, e dizendo que ele tocava guitarra e aquecia nas noites gélidas do Indocus. Nos dá esta situação também de uma passagem para Goa, um certo ambiente que é o domínio da música, depois torna-se uma presença enorme a questão da música, mas ao mesmo tempo também uma certa elite burguesa. Este também é um outro tema, e ele realmente tem um conjunto de pinturas sobre Goa que nos dão informações relativamente importantes. No desenvolvimento da minha investigação, que uma coisa que se colocou, uma situação, se era um fenómeno goês, se era um fenómeno propriamente do Estado da Índia. Do Estado da Índia, ou português no sentido do Estado da Índia. Que era uma coisa complicada, porque tudo o que havia referências era só Goa. As poucas referências e pequenos estudos de referenciavam com o aspecto da arquitetura goesa. O que acontece, isto é uma referência do Fryer, que é um famoso médico inglês que é o médico que descobre as questões do nosso escorbuto. Ele é que descobre as relações do escorbuto com o ácido cítrico e da laranja. É este médico, é o médico que vai para... Bom, eventualmente, pela sua erudição, ele tem umas referências às janelas, faz uma referência, quando passa em Bassarim, faz uma referência, o que nos dá a hipótese de uma certa maneira, deixar de considerar que o fenómeno das janelas de Carepa era goês só, mas que tem sob o ponto de vista histórico e cultural, tem outro significado. Aí começámos a perceber que em Bassarim há uma referência explícita, e ainda por cima de época muito boa, porque é de 1672, onde finais, digamos, da segunda metade do século XVII, é antigo, digamos, era onde o que dávamos que estaria alargado. Depois,
na nossa investigação também descobrimos outra referência de Jamie Carreri, é um padre, não sei se é padre, se é freire, enviado pelo Papa, umas questões de litígios religiosos, das várias, digamos, religiões, podemos falar, pronto. Mas ele vai também, é um homem erudito, também fala-se ainda não, e temos também, e aí começa de uma certa maneira a alargarmos, digamos, a presença das carepas, não só a Goa, mas as zonas mais alargadas. Mais interessante ainda é o fenómeno das carepas chegar a Moçambique. Há realmente registros, há um historiador, que é um Lobato, que faz um registro do assunto, a dizer que praticamente já não existia, ele faz referência a uma ou outra janela que ainda existia, mas referindo-se que realmente era comum. A questão das janelas de carepas em muitos lados é que com o vidro desaparece. E é uma situação interessante de Goa, que é Goa de uma certa maneira, e também é interessante. Eu há 30 anos, as janelas estavam praticamente a desaparecer, e ainda existia imenso, mas estavam a desaparecer, tinham começado a desaparecer, que eram difíceis de restaurar, e é nos anos 70, com o turismo, que elas começam a ser consideradas ex-libris, e por serem exóticas, e por ser um fenómeno extremamente atraente, elas começam a deixar, por um lado, de ser louvadas, alguns sítios a restaurar, o governo a ter alguma atenção, pouquinha, mas sobretudo, digamos, a indústria. Isto porque, já, às vezes, as indústrias têm prós e contras e nem tudo é mau nestas questões. Além de Moçambique, há um outro fenómeno que acabámos por encontrar, que é em Macau. Macau há também, é o mesmo fenómeno, aparecem janelas de carepas, também são já sobre 2 ou 3 edifícios, mas a historiografia de Goa, de Macau, faz referência sistemática às janelas de carepas. Eram comuns em Macau, tendo, digamos, sendo duas praticamente, 3 ou 4 exemplos. Macau desapareceu uma grande parte, mas há algumas coisas que ficaram, e essas hoje, pelo dinheiro que existe a circular já há algumas décadas, conseguiu-se preservar. Estão magnificamente preservadas, estão registadas, mas já reduzidas, comparativamente quando nós vemos em Goa centenas de milhares de janelas, aqui tem 2 casas com este fenómeno. Isto é uma segunda, tem ali uma igreja que já não lembro o nome, São Lázaro. Isso é São Lázaro. É uma pequenina, é uma casa também com complicação de janelas de careta. Normalmente, eu não sei se isto é claro, mas as de Macau, não, uma das características das janelas de carepas é que as janelas de carepas, as do Estado da Índia, podemos dizer, eventualmente, ou de Goa, fazem uma escama, são em escama, e deixam entrar o ar, permitem a circulação do ar. E quem sabe, quem conhece a Índia, que é o verão da Índia, o tempo das monções é terrível, de calor abafado, sobretudo o quente úmido, são fenomenais este aspecto das janelas de carepa, e é uma solução muito sofisticada que não encontramos depois noutras situações. Não encontramos, falamos de outra, porque há um outro fenómeno interessantíssimo, que é quando nos aproximamos no Oriente, a Macau, vimos que nas Filipinas há um fenómeno relativamente idêntico, que são as capis, que eles chamam capis, que são também janelas de ostra, e que nos permitem uma situação muito importante, que é, de uma certa maneira, uma divisão geográfica. Perceber que
entre Macau, Filipinas e o Estado, havia uma origem mais antiga, que seria a China. Isto permite que ela vai da China, do núcleo central, ela vai para o outro. Por um lado, as das Filipinas, eu tenho pena não ler às Filipinas, elas não vêm via Macau, vêm numa outra cidade, que é do sul, eles não têm muitas ligações. O Império Espanhol tem poucas ligações com o outro lado, da mesma altura, as situações são um bocadinho complexas, mas eles têm uma ligação à China. Aliás, as Filipinas tinham logo de início uma comunidade chinesa muito forte, que lhe garante realmente esta influência. E é interessante, no caso das Filipinas, se virem, são sempre iguais. Têm o mesmo sistema, é um sistema de correr lateral, corrediça lateral, com o mesmo tamanho, a mesma forma, sempre, de tudo sempre. E também era outra coisa que eu gostava de lá ir, para ver se descobria outra. Porque em Goa, digamos, as metamorfoses, as técnicas, digamos, as tipologias, têm uma variedade enorme e aqui são sempre todas iguais. A mesma medida, a medida não é a mesma. Se virem com um bocadinho de atenção, os quadrados são um bocadinho maiores, são cerca de, enquanto os nossos são 4, Goa, peço desculpa, ou o Estado da Índia, são cerca na ordem dos 4 centímetros, e estes já vão para os 6, 7. E é interessante que eles, mas mantêm-se sempre iguais, com o mesmo sistema. Estão a ver? É um sistema também de corrediças laterais, elas circulam, não há nem cortadas, nem guilhotinas, não há nenhum, que isso dá que há uns historiadores espanhóis que fizeram não quero dizer mal, mas quer dizer, estas coisas inventaram uma história de uma influência, não sei quanto, e que havia uma influência entre uma e outra, e eu acho que elas são parecidas, mas não têm nada a ver uma com a outra, que é uma coisa. Há coisas que são parecidas, mas não são a mesma coisa. E estas são realmente as espanholas das Filipinas, são visceralmente diferentes, digamos. Têm uma origem comum, que se pode provar que é na China. Eu tenho aqui depois, a China está relativamente documentada, e ao sul da China, com as várias embaixadas que nós tivemos, e temos, digamos, desde o século XVI, temos documentação mas a China do Sul, que é importante, tinha este fenómeno já do uso das placas de ostra nas janelas, mas é interessante, e depois falamos um bocadinho, que é relativamente tímida o uso. Isto voltamos a falar que a janela, quando nós entendemos uma janela sobretudo de peito, voltada para a rua, é uma coisa que não existe no Oriente, porque a ligação da arquitetura, o espaço arquitetónico, a casa, o exterior, o urbano, é radicalmente diferente. E daí, desde o Médio Oriente até o Oriente e Extremo Oriente, a casa-pátio é a tipologia de casa-pátio que se mantém constante, com muitas variações, mas, digamos, a casa está voltada para dentro. E é interessante aqui que, quando eu dizia que não havia nada a ver a ter há uma situação em comum, que os ditos historiadores não referem, que há uma lógica arquitetónica no sentido de tanto as capis das Filipinas como as de Goa e do Estado da Índia corresponderem a uma espécie de tipologia de janela, de fachada, de casa, de arquitetura que tem uma ligação com o exterior, convive com o exterior, contrariamente à generalidade da arquitetura oriental, que é uma arquitetura voltada para dentro. E daí, voltando à questão da China, a China depois, embora seja riquíssima em termos de arquitetura, de marcenaria, tudo o que se possa imaginar, mas aqui a janela nós encontramos à maneira um pouco, eu diria, ocidental, um bocadinho, que é esta janela voltada para fora, virada, que comunica, aliás, o próprio Toulon,
há um historiador, um viajante na Goa, que faz uma referência que diz o costume maior das mulheres é estarem à janela, que são, e depois diz que são janelas que são muito bonitas, que são carepas e tal. Mas isto na questão que essa janela correspondia a pessoas que estão à janela, o que não é culturalmente contrário. Mas isto faz a ligação entre as Filipinas e as janelas de carepas do Estado da Índia e, por outro lado, autonomiza também um pouco a China. A China faz uma produção, também há pouco eu também gostava de ir à China, se encontrasse alguma coisa. As referências da historiografia são pouquíssimas. Isto é, nós temos claramente documentação, há documentação de referência de viajantes que fazem muito claro, que fazem a descrição do uso, mas hoje em dia ela é praticamente, há uns jardins que fazem uma referência, sempre que eu vejo as fotografias dos jardins não se vê nenhuma carepa, quer dizer, porque também a China tem um hábito, que é um pouco também como os japoneses também têm, os japoneses têm mais, que é renovarem as casas todas, manterem mais ou menos a arquitetura, mas renovarem-nas com uma grande intensidade. Isso poderá ser uma razão que elas depois são substituídas e as poucas, na medida que a própria arquitetura, nós encontramos referências na pintura. A pintura chinesa, não sou especialista do assunto, mas tentei estudar um bocadinho, tem um aspecto interessante para a historiografia, que é, com algumas dúvidas, os discípulos reproduziam as imagens os desenhos dos mestres sucessivamente. Isto é, nós, a partir de reproduções do mestre que nos chegaram, temos imagens muito antigas, praticamente impossíveis de imaginar, enfim, do período Song e Tang, temos já representações desses pintores que eles mais ou menos reproduziam as grandes peças desses grandes mestres, são reproduzidas. E aí aparece com pouquíssima, não é muito sistemático, mas vemos sobretudo nos pavilhões de jardim, em zonas viradas para dentro, em que claramente nós temos as ditas caretas. Chegamos agora a uma questão, essa para mim é uma dúvida, eu não está resolvido de maneira nenhuma, que é a questão como é que Macau, da China e até a Macau, chega depois, vai transitando no Estado da Índia. A minha hipótese, mas é uma hipótese ainda de estudo, há uns anos que eu ando e não consegui, eu parece-me que é a partir da carpintaria náutica, digamos, da construção naval, que se faz essa passagem. A verdade é que, bom, eu não consigo encontrar documentação do século XVI, XVI ou XVII, porque se fosse, teria sido durante o século XVI que havia esta circulação, mas logo no século XVI sabemos que há uma instalação de construção naval, tanto não só em Goa, mas também, por exemplo, em Damão, e há construção convinda e talvez seja, isto é uma hipótese não comprovada, que tenha vindo a partir na carpintaria naval, que os desenhos, temos aqui um desenho também, ainda por cima é uma reprodução de um desenho antigo, já de época antiquíssima, século X, que é antiquíssimo, em que nós temos barcos com janelas que nós não temos a certeza que estejam lá as ditas carepas, mas que tudo indica que poderiam usar e que poderia ter circulado através, digamos, da construção naval. Eu penso que seria essa a hipótese mais razoável. Nós temos, dentro da documentação, há uma referência que nós temos logo de finais do século XVI na China, só que nós não temos a certeza do que é que ele quer dizer quando diz que
muito lindas, muito galantes, faz uma descrição das casas muito galantes, com janelas e adufas. De onde eles falam de janelas e adufas, parece que se refere a esta situação. Eu não temos a certeza, porque, por exemplo, adufa, o termo, que é também outra situação interessante, sob o ponto de vista de uma espécie de autonomia de Goa e do Estado da Índia, nós não temos a adufa, desaparece, o termo não existe. Eu estudei Manuelina, tudo o que havia regimentação, não há, há no século XV, o Fernão Lopes faz uma referência, salvo erro, uma adufa, via claramente tardo-medieval, mas digamos, a partir do século XVI praticamente não existe. E é propriamente do Oriente. Agora, o que é que eu queria dizer concretamente? Nós temos sempre que ter uma dúvida, porque às vezes há conclusões que se tiram apressadas nestas situações. Voltando um bocadinho a uma situação, vou ver se não sou muito longo, havia uma situação que era, e já foi falada, que é na arquitetura da Índia, nós não, e recuamos, quer dizer, as primeiras imagens eram Goa, aqui já é no sul da Índia, os sítios considerados com arquitetura mais antiga e menos transformada, menos alterada, porque nós podemos pensar na Idade Média da Europa, mas onde nós vemos, realmente, eles não usam a janela, eles têm uma espécie de janeletes, mas aberturas, usam sempre este tipo de estruturas de madeira com altíssima qualidade, mas que não têm nada a ver com esta torre. Eventualmente pode ser uma torre de influência portuguesa, mas sob uma estrutura antiga, digamos, antiga e a respeitar a maçonaria antiga. Voltando um bocadinho a Goa, propriamente mais a Goa, onde o fenómeno é mais claro, eu vou agora só apresentar um bocadinho um conjunto de tipologias, isto é, de uma situação também interessante que nos aparecia, como estão a ver este tipo a mesma, são estas janelas de guilhotina que são muito interessantes, porque em princípio este convento é século XVI, finais do XVI, onde elas são muito anteriores, estas guilhotinas são muito anteriores às europeias. Também é verdade que na Índia, quando podemos falar, que a carpintaria é muito mais sofisticada, digamos. Nós, na Idade Média, temos ainda há pouco tempo havia algum sítio que falava de Idade de Ouro islâmica no século VIII e IX, tudo, quando nós estamos por Idade Média. Então, aqui também temos aqui, digamos, uma ligação, quando nós no século XVII vamos desenvolver a carpintaria, eles têm uma carpintaria de tradição muito sofisticada, que nós vemos aqui e que nos determina. Esta é outra coisa de situação. Esta é uma tipologia de... Parece é uma tipologia de casa nobre, mas se nós formos ver ao detalhe, este tipo de janela é uma janela muito larga, muito grande. Aliás, esta tem quatro andares. Nós não temos paralelo em nada, nem mesmo em arquitetura, ela afasta-se muito e é muito interessante esta autonomia. Ainda nas questões da cronologia, encontrei a documentação é sempre muito complicada, o acesso, a existência, mas consegui encontrar nos arquivos de Goa um conjunto que não tem paralelo até com Lisboa, tem graça, não tem correlação, que é dois livros de contratos de obras da Câmara, com o contrato com, digamos, as referências do contrato de obra, e nesses contratos de obra aparece precisamente um conjunto de casas com referências às adufas, isto já no século XVII, muito antigas, com as peças, isto questão da tipologia, porque
se fizéssemos a história ao contrário, o que vemos do século XIX, o que nós vemos em Goa hoje em dia, não são estas janelas, que isto é muito raro. O que nós vemos são as janelas normais de portada. Só que o que nós vemos é que, eventualmente, as de portada são realmente do século XIX, ao final do século XIX, é aquilo que eu chego à conclusão, e que as antigas eram estas. Mas, como vos dizia, é através destes contratos do século XVII em que eles quando fazem as referências, as 8 quartéis de quartos das adufas, e a pessoa percebe perfeitamente que não são portadas e que são quartéis e que, em princípio, sobem. Não está lá dito que sobem, mas nós imaginamos que sobem. Mas são quartéis. É muito claro a denominação e a referência. Depois também tem as peças, que eu acho que são aquelas borboletas que depois devemos ver que seguram as janelas quando sobem, e que eles acho que dizem albradinhas. Mas isso aí é difícil de termos a certeza do que é que eles se referem. Isto são as mais antigas, e sempre o que acontece era as peças de arquitetura mais antigas e mais bem preservadas. Este caso também é uma casa fabulosa, a meu ver. Fabulosa porque temos aqui a capela, ela tem 2 casas, uma é uma mais antiga que é esta, depois do outro lado, e aqui em frente tem um poço ritual, um poço lago, que era típico, característico dos templos, onde a casa está construída sobre um templo hindu, a capela assume, eles hoje em dia, de extraordinário, chamam-se São Piedade Costa, e a capela é da Nossa Senhora da Piedade. Estão todos votos. Isto é uma situação de uma passagem muito interessante. E estas são raríssimas, estas casas, mas, quer dizer, quando elas são muito raras e se encontram, enfim, casos muito excepcionais, eles aparecem com as ditas janelas. Outro exemplo são os hindus famosos, riquíssimos, de Goa, que também têm uma casa já fora nas chamadas novas conquistas, mas com o mesmo sistema. Este aqui também muito interessante, um pátio com sempre as ditas janelas. Claro que estas são pontuais, são casos pontuais, não são os casos mais comuns, mas são os casos que estão ligados a aspectos da arquitetura mais bem preservada, mais antiga, e que nós encontramos depois. Aqui ainda, esta já é penso mais recente, mas mesmo assim esta casa tem 2 alpendres, e é também este fenómeno destas janelas de carepas em guilhotina também. Vão ver aqui, temos aqui, eu acho que ela tem 1, 2, 3, são 4 também, é uma altura também de 4 andares. Depois aqui é um outro caso, aqui a fotografia do seu, não sei como é que é. Aqui um caso também, na arquitetura, eu encontrei 2 ou 3 casos deste. Este é extraordinário, porque o que eu encontrei são ruínas nestes aspectos, mas aqui temos janelas de carepa em cortina, toda, é uma ala da capela, que é toda forrada. Aqui tem muito mais, e que isto já são aqueles fenómenos, foi uma coincidência de um conjunto de sequência de padres que acharam que deviam conservar, e nos outros casos eles apareceram. Isto é um caso excepcional, extraordinário, desta preservação, desta situação. Outros casos muito interessantes, que também terão existido no sentido que também são poucos, que são as varandas. É referido que estas varandas de caretas, todas vestidas, esta aqui terá no século XIX, ou finais do século XIX, colocaram vidro, dá uma transparência muito particular. Elas têm, e mostra também uma certa capacidade que nós encontramos nestas tipologias, e em Goa, na arquitetura,
que é uma convivência com situações novas, isto é, em vez de substituírem por vidro, como acontece em outros sítios, por exemplo, na China ou mesmo nas Filipinas, o que acontece é que eles adaptam e conseguem fazer um jogo extremamente interessante. Neste caso aqui é lindíssimo. Este espaço é um espaço, digamos, verdadeiramente misterioso e magnífico, deslumbrante. Eu não sei se ainda tenho tempo. Sim, enfim, ainda temos. Sim. Este aqui é um aspecto particular, que é, temos aqui um desenho, existem dois desenhos na realidade aqui é uma referência, mas é a casa do capitão de Bassaim, já no período, mas mesmo no começo do período inglês, mas que reproduz a casa antiga do capitão de Bassaim. Aliás, quem está habituado à situação, é os telhados de tesoura, estes telhados de tesoura que não existem no resto da ilha e que aqui aparecem claramente. E depois aparece uma representação estranhíssima que eu sempre achei que era uma invenção do desenhador. Mas achava que estranho, porque são dois desenhos aqui incluídos em que aparece este tipo de umas janelas com os capuchinhos e elas parecem um charabia, uma coisa saliente. Mas parecia-me irreal, não era possível ser. E mais tarde, isto nem foi há muito tempo, encontro um outro desenho de um autor completamente diferente, com uma representação muito idêntica, em que claramente nós percebemos que estes são uma espécie de janelas no charabia, claro que terão, e que não há mínima dúvida. Isto não tem nada a ver com o outro, este é um holandês, não tem nada a ver com o inglês, são duas pessoas, nunca se encontraram, não se viram, era impossível os dois inventarem um disparate em conjunto. São autênticas e isto deu-me também uma espécie de linha, que são estas janelas de chapéu que eu mais tarde encontro em referências documentais, com referência a janelas adufas de chapéu. Chapéu porque tinham um chapelico que elas são saídas, são salientes. Eu penso que estão ligadas à arquitetura militar, ao século XVI. À altura ainda pensei que poderia ser possível que fossem anteriores às outras depois de guilhotina, que estas fossem as primeiras, e eventualmente que são das primeiras, não é obrigatório, não há referência. Embora aqui tenhamos a representação mais antiga que nós conhecemos da arquitetura. Isto é o Isaac de Abreu, estamos no século XVI mesmo, segunda metade, e se fosse, era muito interessante e parece que há. Pode ser que elas tenham vindo, as carepas tenham vindo, digamos, a partir de uma espécie de estruturas do charabia, ainda na arquitetura militar. Nas várias, em contraponto com as Filipinas, que nós vimos que havia poucas, que eram um bocadinho repetitivas, aqui temos depois outras, além das adufas de chapéu, temos estas adufas de corrediça, correr lateralmente, encontramos também, não são muitas, encontramos em aspectos, aqui, por exemplo, aqui na pintura, aqui, vê-se uns tracinhos que se percebem que são, digamos, as calhas em que as janelas circulam. Aqui também temos outro caso em que aqui também aparecem. E, para não ainda, estas de balanço, que são muito interessantes. Estas eu penso que são do século XIX, estão mais ligadas à arquitetura do XIX ou dos finais do século XVIII, da segunda metade, mas há uma que abre e as outras duas são de portada, digamos, e que aparecem referenciadas aqui na documentação. É tal documentação que não é claro, quando eles dizem corrediças, se
a referir a esta tipologia. E, por fim, aquilo que hoje em dia que nós encontramos com mais fluência, que é o típico, o que nós encontramos, mas que, na realidade, essa é já uma solução muito recente, de acordo com o estudo que fizemos, que é esta janela com portadas, claramente, com lindíssimas, são mais século XIX, claramente, a carpintaria, tudo, com esta introdução, muitas delas têm esta introdução de uns óculos de vidro para se ver, dão uma luminosidade aos interiores das casas, absolutamente magníficas. Também temos aqui mais outra situação. Se virem aqui, dentro da sofisticação, estas portadas são completamente abertas. Permite a entrada do ar fresco por baixo, sobe e faz circulação. É uma espécie de ar-condicionado muito bem, muito sofisticado. E com outras variantes. Esta aqui também, ela deve ser, ainda mantém a guilhotina central, são duas guilhotinas. Estes são um outro aspecto, mas não é propriamente só das janelas de carepas, são dos balcões. O balcão Cuias, que também é um fenómeno particular e interessante, mas não é para aqui, não podemos tratar também. E mais outra variante, destas que são as mais correntes, que são as típicas que nós encontramos em Angola, e aqui, no final, uma apresentação de mais. Destas há dezenas, com uma variedade enorme de desenho, interessantíssimo, e que dão à arquitetura realmente atual beleza. Enfim, as carepas eu considero, como dissemos, é um fenómeno do Estado da Índia, mas estas carepas de Goa constituírem realmente um fenómeno de grande originalidade e que tem a ver também com o mobiliário do português, com situações muito interessantes de intercâmbios que nesta altura se realizam através e que é interessante, que é muito diferente do Brasil. O Brasil está muito mais próximo de nós e é muito mais dependente, isso é, sobretudo do século XVIII. E aqui é uma outra estética, é outro universo, é outro mundo que nos confrontamos com esta tipologia. E pronto, agradeço a vossa atenção. Obrigado, Sr. Professor Margarita, pela belíssima aula que aqui nos deu, que todos nós ficamos fascinados com a sua apresentação, que, enfim, para mim, e se calhar para alguns dos presentes, bastante desconhecida, e vejo realçar aqui, de facto, a nobreza e a delicadeza desta arte de criar um espaço de interface entre o interior e o exterior de uma forma muito, muito, muito interessante, muito original. Passaria agora, sim, claro, agora a palavra está para todos os presentes. Quero fazer de alguma forma algum comentário. Podem pôr à vontade as questões. Eu tenho muitas dúvidas. Sim. Eu não sei se fui claro. Pode dizer que tenho algumas dúvidas sobre muitas destas situações. Sim, não quero. É que eu acho horrível aquelas pessoas que estão seguras de tudo, sabem tudo e não me duvidam nada. Também. Não tenho dúvidas na vida. Diz, sim. Temos o Sr. Banco do Carmo, médico, e permite. Sim. A não sermos lá atrás. À gravação. É só ligar. Sim. Já está? Ou não? Vai. Bom, eu permito esta intervenção, primeiro para agradecer a excelência da sua intervenção, da sua palestra, que eu penso que estou em consonância com os presentes todos, porque foi uma lição magnífica de um grande mestre da pessoa. E a razão de ser da minha intervenção
é que eu vim aqui com a curiosidade de ouvir falar sobre o assunto, mas entre realmente tive um baque, porque há uma referência a uma casa onde eu, há 40 anos, a sequência de um convite que tive para ir a Goa, um colega, Dr. Aleixo Proença, que é o proprietário da casa Proença Dos Proenças de Calabute. E aquilo que o senhor disse, eu estava a ouvir e senti o que senti na altura. É que estava um dia de calor úmido, de Goa, África, e quando eu entro naquela sala, fresquinha, uma penumbra absolutamente brasileira. Quando ouvi, quando vi, senti o tipo lá, só não caí porque estava sem mas realmente era realmente dar mais força às suas palavras. É um tipo de construção absolutamente assim. Muito bom. Desculpe. Está mais? Está bem, também. Há aqui um arquiteto de Silveiras, que está cá ainda. Ainda, se não quiser. Sim. Eu queria agradecer-te, Helder, a Teresa Campos Coelho. Tive o privilégio, acabou de ser a Alexandra, de experimentar esta belíssima lição que nos deste mais uma vez ao vivo. E, de facto, foi uma experiência inacreditável ouvir o Helder in loco, falando de todos estes aspectos. Muito obrigada por aquilo que nos questionaste e estamos prontos para partir outra vez. Eu gostava muito de ir à China e às Filipinas para ver se conseguia encontrar alguns documentação da variação tipológica. Isto veio, são 20 anos de trabalho em termos a registrar estas casas, entrar nas casas, ver-nos, estudá-las, porque apareceu o contrário, digamos, quando nós vemos sistemático, esta sistematização, ela é o contrário da realidade. A realidade são as coisas que nós vemos do século XIX e XX, e depois nós temos que ver por trás, digamos, o que é que está por trás para perceber essas situações, as variações tipológicas e, eventualmente, aquilo que aparece hoje como comum e, numa época mais recuada, 17 ou 18, seria uma outra realidade. O Sr. Arquiteto. Boa noite, muito obrigado mais uma vez, mas só queria tentar perceber um bocadinho melhor relativamente às restantes zonas da Índia, porque é que, não tendo estudado relativamente bem no Estado de Israel, porque é que isto não se dissemina por outras zonas do país. E também só dar achei também muito interessante vermos isto nas casas cristãs, mas também termos nas casas hindus em difusão, não tanto para o exterior, mas mais para os pátios interiores dos vezes. Pronto, eu como disse, eu no caso da Índia, consegui, além do Kerala, que eu conheci melhor, porque foi o meu doutoramento, foi no Kerala, e eu também vivo no Maharashtra, em vários sítios do Maharashtra, e em sítios do Karnataka. E realmente não encontrei alguma influência de portuguesa em termos onde nós encontrávamos pilastra, base, digamos, elementos que eram claramente no nosso repertório, no nosso classicismo, diríamos, e que eu acho que acontece com o declínio de Goa e esses pedreiros e estocadores que vão para outros sítios, mas não há, digamos, a passagem da técnica das caretas. As caretas mantêm-se claramente como uma tradição goesa, quer dizer, desaparece, há registros em Baçaria, ou mesmo hoje em dia, e é fácil, eu acho que é uma estrutura de carpintaria, de carpinteiros, mas não só de carpinteiro, há uma coisa muito interessante. Os contratos que nós vimos, que eu falei, são assinados por um nome católico cristão, que não se sabe se é goês, deve ser um goês, eventualmente, mas cristão, e depois um naranda, não sei quantos, hindu, claramente.
E é um hindu que tem, o chefe de equipe, porque há equipes muito grandes, por exemplo, há uma situação de Goa muito interessante, que é, Goa tinha um sistema de esgotos, canos reais, onde as pessoas podem, nos pedidos, nas referências, eles dizem que tinha que andar uma pessoa em pé, a limpeza, tinha que fazer a limpeza, de maneira a poder-se passar em pé. Onde há um conjunto enorme, fabuloso de sistema de esgotos em Goa, e são sempre com chefes de carpintaria. Quem é chefe é um hindu, que deve ser, digamos, a pessoa máxima da corporação. Não há corporações. E esse facto, e essas corporações devem se manter relativamente em Goa, mas não transportam. Por um lado, tem uma certa unidade e vão civilando, mas depois não há passagem para outros territórios fora da Índia, que eu conheço. Relativamente a outro fator interessante e também que eu queria relativamente à proveniência destas conchas de ostra, que, tanto quando saíram, eram apanhadas nas praias. Se havia, de facto, uma zona específica de Goa onde elas fossem vendidas. Sim. E aí, no caso... artesãos que se dedicavam exclusivamente a esta função. Como sabemos também que as conchas eram utilizadas para o fabricação de cal. Aí, há uma das coisas que nós, isso logo no princípio, isso é referido variedíssimas vezes pelos nossos comunistas, logo no início, no século XVI, nós começamos a fabricar cal. E fazemos uma cal, fazemos várias. Uma delas é uma cal que é descrita, que é chamada cal hidráulica, que ela tem presa debaixo d'água e eles dizem que fica como pedra. A definição é pedra. Pedra debaixo d'água, que era para as explorações. E talvez seja um dos aspectos, talvez, que também esteja mais relacionado com a divulgação das carepas e das janelas de ostra, é a questão da cal, que nós fabricamos em todos os sítios, todas as zonas portuguesas, nós começamos a fabricar cal. Claro que não é para as casas, é sobretudo para as fortalezas, sempre. A questão de fortalezas, porque é tudo tipo, tinha que haver imensas. Mas depois das fortalezas eram as casas também, e nós vemos nas representações, e penso que terá havido também aí na divulgação, não a vinda, eu não sei como é que chegou de Macau a se divulgar. Eu julgo que é os barcos, mas ainda há que tentar encontrar algumas referências mais claras, ou claras, que não há nenhuma referência possível nesta situação. Agora, a divulgação é que as carepas era uma produção comum, porque a ostra era muito importante e a que fazia também a cal. Mas isso, por exemplo, há placas de ostra, também há ali na zona de lá para cima, para o Gujarate, mesmo para Karachi, há referência, mas nunca com produção depois de janelas, é mais produção Há uma referência ainda no Pirrac Laval, que ele faz uma referência que era no Hospital Real, se usavam lanternas com carepas. Isso está escrito. E poderia ser a partir desse uso das lanternas. Nós temos o Oriente todo com as lanternas e que a partir da lanterna, talvez os barcos também, mas é uma referência clara e muito, porque o Pirrac Laval é princípio do século XVII. Então, é das primeiras referências que haja também pelo lado desse uso das lanternas nos barcos e, noutros sítios, essa lanterna, e que essas lanternas viessem claramente e era que fosse aí que viesse, digamos, a influência mas também é uma referência que temos e não há mais, não consigo. Parece que haja outras. Eu chamo-me José Castanha. Eu tive, há uns cerca talvez de 15 anos, em Goa. E na altura almoçámos em casa de uma família inglesa
do sítio. Aonde? Olha, não posso precisar. Não posso precisar. E era uma casa Boa. uma casa que tinha sido uma casa nova. Sim. Mas na altura estava, de facto, muito degradada. E a ideia com que fiquei foi que o património, de uma maneira geral, o património construído de origem portuguesa, estava, na sua generalidade, muito degradado. E a população portuguesa que ficou na Índia, a impressão que ficou foi uma população abandonada, uma enorme nostalgia de Portugal. Fiquei com esta ideia um bocadinho triste, mas onde eu queria chegar era aqui uma outra questão, que é esta. Portanto, nestas condições, hoje, entre a minha visita, passaram, como disse, cerca de talvez 15 anos, não faço ideia como é que é a situação de hoje, mas será que este património tem condições para ser preservado e que, para além dessa preservação para o turista, porque uma coisa é a preservação para o turista, coisa diferente é, digamos, este tipo de trabalho, não é? Estar valorizado ao ponto de poder ter continuidade na atualidade. Portanto, será que este tipo de trabalho tem condições para ser, na atualidade, digamos, utilizado, perpetuado, fabricado, utilizado e valorizado? Esta é a pergunta que eu queria fazer. Aqui há duas questões. Uma que eu acho importante, que é um pouco quando nós falamos de que as coisas estavam degradadas, quando nós chegamos ao Oriente. Nós somos europeus e temos uma maneira de ser rico, que é a nossa. Não é? Mas, na realidade, mesmo eu convivi com tive a felicidade de conviver com algumas grandes famílias, mesmo na Índia, não só em Goa. E para eles, realmente, ainda, digamos, na sua cultura, a realidade é a realidade. O mundo é o mundo. As casas é. Eu tive em casas, palácios, monstros, em que havia partes da casa que estavam fechadas e mais abandonados. Mas não era porque as pessoas fossem nem desmaceladas, nem eram cultíssimos, requintadíssimos. Mas o mundo era uma coisa muito. É um pouco. Quer dizer, não tem o sentido, como nós temos, de lindar as coisas. Aliás, o que é velho no Oriente, a meu ver, isto é um bocadinho uma coisa simples, perde dignidade. Connosco ganha dignidade. Nós com o património. Não sei se também esta coisa nossa do património, se não é uma espécie de maluquice. Maluquice, uma coisa, a gente proteger tudo. A gente anda aqui, uma janela não sei quantas, eu estou ali no bairro alto, se substituir uma janela de madeira, eu tenho janelas de madeira, mas eu aspiro um dia a ter um alumínio. Não há aquecimento que dê, aquilo é uma coisa horrorosa. E não acho que a gente tenha que sofrer por causa do património. Pronto, isto era uma situação que na Índia, no Oriente, temos só vivendo lá um pouco, ou tendo lá e percebendo um pouco, mas continuar nesta. De há 20 anos, eu estou a buscar uma casa que há 20 anos os pais que já faleceram, que eram pessoas magníficas, onde eu estive, e esta casa estava a cair depois.
Agora, na segunda geração, a senhora é aliás, foi educada em Portugal, é uma grande cirurgiã em Goa, e eles restauraram a casa. Mas é um fenómeno que tem a ver com cultura ocidental, as evoluções, e não tem nada com turismo. Há muitas destas casas que estão arranjadas, restauradas, porque há um prestígio, e a pouco e pouco tal. Também tem havido fenómenos que é ricos de bombadinho, grandes fortunas, que é também muito chique, que é ser vida boa, por causa. Agora já não é tanto, que eles agora já não podem ser vistos. Mas, numa altura, ainda vinham a Goa e a Forte Aguada, o hotel, era dos mais chiques, na Índia inteira. Onde houve um período também em que Goa tornou-se uma espécie de coqueluche e que isso também ajudou. Não foi só o turismo, foi esse. E eles compraram, e eu tive contactos de banqueiros que me pediram ajuda no restauro de casas. Opinião, não dava, não fazia projeto, nem já tinha deixado isso tudo, mas pelo menos tentarem que eu fosse dar opiniões e dar algumas, e que se propunham restaurar, e restauraram algumas situações deste género. O património em Goa, as pessoas podem se queixar, toda a gente se queixa sempre, de tudo. Mas dá 30 anos para cá, está muito melhor, e pronto, o que é possível de restaurar. Coisas podem não, mas quer dizer, há um registro, é possível fazermos um registro histórico. Não está destruído. Eu, por exemplo, aí nas Filipinas, eu tenho medo que esteja destruída, digamos, um mínimo de elementos, documentos que nos possam permitir fazer uma história. Em Goa, eu acho que a situação ainda está relativamente boa. Isto é uma opinião. Pois, a minha pergunta é um bocado na sequência disto, é para saber o que é que tem sido a atitude a nível de autoridades goesas, mesmo indianas, relativamente a esta atitude deles perante estas janelas, este tipo de janela de caretas. Há sensibilidade para esta área ou é cada uma das suas casas que se vira e tratem das suas casinhas? Há muita. Embora nunca há, é sempre complicado, porque tem sempre uma conotação portuguesa. E para um Estado, que é hoje indiano, é sempre um bocadinho complicado. Mas as atitudes são extremamente diversas. Não pode haver uma... É como hoje em dia também há as democracias, também há. Há posições muitas, há posições até muito antigas da memória, porque depois também há o contrário, também há uns juízes, enfim, muito... Pronto, que têm muitas saudades. Quer dizer, os mundos mudam. Foi uma época, aconteceu, tinha circunstâncias. Realmente também os juízes que construíram estas casas eram uma elite que é um pouco extraordinária. É uma elite que, quando nós chegamos, já existia e 500 anos depois era a mesma. Não muda ninguém. Os nomes mudam, mesmo aqueles que são convertidos. Enfim, se a gente fala dos Costas, sim, os Costas de Magão, não é outros, muitos deles. Quer dizer, é uma elite que atravessa. Nós temos uma elite em Goa que desaparece. Ou fica cá os Nova Goas, os Mel e Castro, os Mel, enfim, há um conjunto de grandes famílias, os Caco Novo, que eram, enfim, vêm para cá e os Caco desaparecem. Se há 30. Mas, quer dizer, essa elite portuguesa radicada desaparece, quase estou a exagerar, mas desaparece. Não. Como elite desaparece. Tem descendentes mas não tem qualquer importância. Os goeses de famílias autóctones mantêm-se durante 500 anos, continuam. Os Mamai, os Kamate, os Kamate que eram armadores, continuam sempre ricos. E alguns mal educados. Mas tem, mas outros também super bem, outros muito bem. É muito diversa
a posição goesa hoje em dia, tantas autoridades. Claro que a questão do turismo é muito benéfica, realmente, e porque realmente protege algumas destas situações e tem beneficiado, digamos, a imagem. Primeiro, há carpinteiros, estavam a desaparecer os carpinteiros que faziam estas coisas. E agora há, digamos, estes que mesmo que não trabalham, não têm nada com o turismo, já conseguem, porque há uma carpintaria muito sofisticada ligada com a casa. Isto é, mas o cômputo geral de há 30 anos para agora é relativamente razoável. Só não conseguimos, a meu ver, ainda realizar uma história da Índia. Isso não dá. Uma história que nem seja para um encontro, seja realmente histórica. E isso ainda há uma enorme marca. Há uma marca, é difícil, eu não sei, eu próprio também acho que muitas vezes deve ser um bocadinho para o inglês, ou para o português, nesse sentido de, embora tente estudar e tente, de uma certa maneira, ao máximo, ter uma sensibilidade oriental. Eu gostava de fazer uma pergunta, independentemente dos comentários que foram feitos aqui de forma antropológica e civilizacional, de facto há visões ocidentais que me preocupam, quer dizer, que me fazem alguma confusão, porque de facto a senhora arquiteta respondeu da maneira que me pareceu exatamente adequada, que é o princípio da tolerância das várias civilizações. Seria muito melhor se nós visitássemos o mundo através dessas civilizações e conseguíssemos ir para aprender e não para impor. E esta é, por isso gostei da sua resposta. E na realidade é isto. Agora, eu tenho aqui duas perguntas curiosas. Meu irmão nasceu na Índia, em Goa, precisamente. Isto emociona-me porque eu... Pois claro, sou coisa... Sim. Coração. E a verdade é que eu lembro-me dos poucos anos que lá estive em criança, de muitíssimas realidades, lembro-me de... Mas não me lembro nada disto, das janelas, curiosamente. E ia perguntar-lhe uma coisa só para ficar com ideia. Eu andava muito ali do Hotel Mandalvi, que era um hotel em Beijing, e a verdade é que eu não me lembro de tantas coisas que me lembro, não me lembro nada destas janelas. Mas, pronto, isto é uma falha minha, coisa era miúda quando vi. Agora, há uma coisa que me pôs alguma curiosidade, que é o seguinte: como é que eles arranjam essas lâminas? Digamos, é um processo artesanal, é um processo... Onde é que eles vão buscar isso? Porque a ostra tem aquela parte grossa, não é verdade? Digamos, agora já é a minha curiosidade, se eu alguma vez quiser tirar de uma ostra uma folha para você experimentar. Posso? Fez duas questões e uma delas também é interessante. Eu, a primeira vez que fui à Índia também vale a pena dizer, mas também fiquei no Mandóvio, também fui para andar nos hotéis, na praia, não sei quanto, e também as caretas não tinham significado nenhum. E realmente, quando vimos aqui em concentrado, como os palácios em Lisboa, também temos a maior parte das grandes zonas de Lisboa não tem nada de histórico. É preciso ter um olhar. Também é verdade que, nestes últimos tempos, o facto das caretas serem património, e serem património já coês, não é português. Aliás, não pode ser, não tem nada a ver com Portugal, ele não pode ser interpretado como qualquer, para os juízes que sejam hindus ou não hindus, ou católicos, aí é um fator de identidade. E isso tem beneficiado muito, digamos, este fenómeno de ser restaurado. Por exemplo, acontece ainda quando tivemos agora
ultimamente em Goa, ir a um restaurante Zé na praia, daqueles barracões, e ter duas anelinhas, carepas, pitadinhas, já recuperadas de um sítio qualquer, de uma nome. Há esse sentido. Esse sentido é muito interessante e talvez daí se possa construir a tal identidade, os estudos arquitetónicos, sem ter uma vertente política e cultural tendenciosa, digamos. Começar a ver isso como um fenómeno que aconteceu e percebê-lo nas suas variedades, nas suas várias manifestações. E a técnica, são prensadas, elas já são cortadas a umas ostras grandes, que já são delas direitas, e depois prensam-nos um bocadinho e depois lixam-nas para ficarem fininhas. E depois tem graça que as de Pinas são um bocadinho maiores, as nossas boas são um bocadinho mais pequenas, mas elas são lixadas para ficarem transparentes. Muito obrigada. Tem muito talento. Pergunta de um desconhecedor das artes orientais, só por causa, na sequência desta questão, se a casca de ostra tem alguma relação em termos de método de tratamento e de trabalho com a madrepérola e o tartarugado, que foram importados para Portugal. Neste caso, a casca de ostra, que eu saiba, não teve quase nenhuma influência em Portugal, mas no caso da madrepérola e do tartarugado tiveram. Se há alguma semelhança nos métodos de produção, ou se neste caso a casca de ostra era considerada um material menos novo do que em relação aos outros dois. Sim, parece-me que são universos um bocadinho diferentes. Um está na construção da arquitetura, embora podemos aproximar à delicadeza, digamos, das artes decorativas e, digamos, do mobiliário, com incrustações de tartaruga e os de madrepérola, mas são diversos. A madrepérola tem outro tipo é uma produção diferente, parece-me que acho. Mas também, de qualquer maneira, tem um fundo comum, que é uma maior delicadeza e maior sofisticação das artes decorativas. Por exemplo, há casas, que eu agora mostrei que são coisas muito mais, era muita coisa, mas a guilhotina, eu acho que a guilhotina é da Índia, digamos, porque eu encontrei uma casa que era um palácio fora de Goa, mas agora está em Goa, digamos, e tinham uma espécie de casa de um baluarte em madeira, uma espécie de baluartezinho à entrada da casa, e as janelas eram de guilhotina, mas desciam. Fazia-se assim, caía. Nunca tinha visto nada, mas parece que a guilhotina, o que dá que, pelo menos em Goa, a guilhotina seria, seria uma tecnologia, um sistema digamos, usado. Isto é, essa estrutura que era de defesa, está na frente da casa, tinha essa estrutura toda em madeira e tinha essa estrutura e que marca muito a sofisticação da carpintaria indiana, já indiana. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu agradeço da minha parte ao Sr. Professor Carbona Rodrigues, agradecer já em nome da Fundação Cidade de Lisboa. Eu quero agradecer do meu lado a presença de todos e dos amigos que aqui acharam por bem vir escutar também o professor Hélder Carita. E aqui uma pessoa que eu gostaria de destacar entre vós. E esse abraço a essa pessoa simboliza também o abraço que eu e que nós gostaríamos certamente também de deixar a todos os presentes. Doutora Maria Alice Tambá, provavelmente o nome não vos dirá rigorosamente nada, o apelido Tambá é um apelido goês, hindu,
de um juiz consciência, memória de uma traiçoa que viveu aqui entre nós, e não é nada mais, nada menos do que a pessoa vale por si, e daí eu estar a dizer o nome de casamento, mas o nome de solteira, Maria Alice de Faria, irmã do professor Eduardo Lourenço, que com os seus, não vou dizer anos, faça sol ou faça chuva, está sempre presente connosco. Isto realmente acaba por ser um grande incentivo para todos aqueles que, como eu, muitas vezes está demasiado sol, outras vezes está demasiado frio, ou é já noite. E uma vez mais, Sra. Doutora Maria Alice, muito obrigado por estar aqui connosco. Sra. Carmona Rodrigues, me permite, gostaria só, e para terminar, porque realmente estamos em cima da hora, todos vocês querem ir para casa e há muitos que moram longe, mas gostaria só de ter esclarecido um único ponto aqui ao professor Hélder Carita. Quando é que verdadeiramente as janelas de Carepas surgiram em Goa e quando é que a produção é proibida, precisamente pela ausência de conchas, oficialmente ela é proibida. Sabemos que ainda hoje continuam em funcionamento, existem várias carpintarias, se assim se podem dizer, no estado de Goa, que as reparam e que as vendem, não apenas para a Índia, mas também para o estrangeiro, mas oficialmente houve um período marcado em que elas foram proibidas e substituídas pelo vidro. E, eventualmente, se souber, quando era algo que eu próprio que adquiri algumas janelas de carepas estragadas, por meio das carepas partidas, mas gostaria de ter essa informação. Muito obrigado. Porque eu não sei, eu acho que já respondi, digamos, não há propriamente, primeiro não há documentação, porque estas coisas também fazem-se com o tempo e com os hábitos, não há um dia, olha, agora a partir deste ano, não sei quanto, começa-se a fazer. Digamos, eu acho que há situação, o entendimento destas situações são sempre, mas há épocas. Nós sabemos é que as carepas são muito do início, digamos, da nossa chegada à Índia e que são dos finais do século XVI. Há uma descrição de não é do Pirrat Laval entre um ao outro. Aliás, é um francês, é uma das primeiras pessoas, digamos, que era difícil no século XVI. Nós não queríamos que ninguém entrasse, os estrangeiros iam um bocadinho como espiões. O Winchester, que é um famoso joalheiro, vai um bocadinho encapotadamente, era perigoso. Estas situações não há uma educação, sabemos é que elas realmente são do finais do século XVI, que eu acho que é a segunda metade do século XVI. Se no século XVI, no finais, são registadas como comuns, teremos que ter pelo menos algumas décadas de domínio sobre o assunto, de experimentação das coisas. Há a segunda metade do século XVI, isso não tem a mínima dúvida. Quanto à proibição, as que foram proibidas. Eu acho que a pouco e pouco deixam ao vidro e depois deixam-se de fazer. Mas não há uma proibição, da construção de carepas, nem há, digamos, uma ligação qualquer de caráter político às carepas. Muito obrigado. Eu acho que todos estivemos aqui, fizemos um grande agradecimento ao professor Hélder Carita pelo belíssimo final de tarde que nos proporcionou, pelo enriquecimento que nos trouxe, pela magnífica apresentação e especialmente pela valorização deste património que é ensino e conhecimento desta matéria. Portanto, e uma reação de palmas para o professor. Sim, tudo bem.
Não.